Fala aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal Arquibancada Livre, o canal que surge aí para juntar toda a pluralidade do povo brasileiro, futebol, carnaval o ano inteiro, política, os assuntos do momento, pautas importantes, vamos trazer convidados, tentar no começo aí fazer vídeos diários. Me perdoem, a gente começou ontem então a gente começou com short. O nosso cenário está em construção, então estou gravando aqui agora do meu escritório, então tem os livros, dá pra gente ver que eu gosto de carnaval, né? Dá pra gente ver que eu gosto de futebol, ou seja, tudo aquilo mesmo que se propõe o nosso, porque é nosso mesmo, o nosso canal, o Arquibancada Livre. Eu espero que vocês interajam bastante, não por questão de view, não por questão de visualização, mas por questão de a gente debater, porque acho que é isso que falta muito um canal que debata, né? A gente não quer ser mais um canal que vai ser vir aqui, gravar, postar e gravar, não. Eu quero debate, nós vamos interagir, e a tendência é que cada vez ele cresça, esses debates vão aumentando. Quando o cenário estiver pronto, a gente vai chamar convidados, que vocês vão ajudar a escolher. Vocês terão um papel fundamental em todo o processo deste nosso canal, o Arquibancada Livre. E como primeiro tema para o nosso primeiro vídeo, eu queria falar aqui sobre as primeiras impressões da final do Campeonato Carioca, né? Ontem a gente teve o segundo jogo da semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Fluminense saiu vitorioso, empatou, mas saiu com a classificação. E o Flamengo já havia ganhado no sábado do Vasco. Então, a final aí é o famoso Fla-Flu, o clássico dos clássicos, o chamado clássico mais charmoso do Brasil no campeonato mais charmoso do Brasil, né? Então, quarta-feira, dia 12, 21h30, a gente tem o primeiro jogo aí da final do Campeonato Carioca. O segundo jogo ainda está para ser definido, vai acontecer ou no dia 15 ou no dia 16, sábado e domingo, respectivamente. O horário também ainda será definido, muito provavelmente após o jogo de quarta. Obviamente eu vou trazer as atualizações para vocês a respeito do horário do segundo jogo. Importante salientar que Flamengo chega à final, né, para enfrentar o Fluminense, passando as semifinais pelo Vasco. O primeiro jogo ganhando de 1-0, o segundo jogo ganhando de 2-1. O Fluminense passa pelo Volta Redonda, goleando aí o primeiro jogo por 4-0, e ontem administrando o resultado aí no segundo jogo, empatando em 0-0 com um time misto. O Mano Menezes resolveu aí, talvez aí alguns jogadores devido ao elástico placar que a gente tinha, que o Fluminense tinha em relação ao jogo de ontem, tá? É importante a gente aqui que também final clássico não tem favoritos. Esse ao menos é a minha opinião, né? Amanhã eu vou fazer um vídeo detalhado sobre análise técnica e tudo mais. Hoje são apenas primeiras impressões, mas só para dar uma rápida pincelada, eu sempre sou daqueles que dizem que não existe favorito em final, principalmente quando a gente tem um clássico, principalmente quando a gente se trata de Flamengo e Fluminense, que vem mantendo um equilíbrio muito grande nos últimos jogos, que disputam de forma direta, né? O Mano Menezes foi perguntado ontem sobre se havia favoritismo. Ele falou quase a mesma coisa que eu, disse que final, tudo pode acontecer, mas deu uma alfinetada aí, dizendo que a única derrota do time do Felipe Luiz foi justamente para eles, para o Fluminense aí do Mano Menezes. Um momento para hidratação, lembrando que futebol combina com tudo, mas principalmente com uma cerveja gelada. Essa aqui vocês não vão saber por enquanto qual é. Um brinde a vocês. Eu trouxe aqui as primeiras prováveis escalações. A gente sabe que tudo muda, então amanhã eu já posso trazer uma nova. Quarta-feira, antes do jogo, eu trago a definitiva. Hércules, Otávio, Aras, e como é bom jogador esse Aras, né? Então aí a gente vai continuar falando. Então, como eu falei, a gente vai falar de técnica amanhã. Eu vou falar sobre as prováveis escalações, né? Cada dia vai mudando, isso é muito óbvio. E hoje a gente tem possíveis escalações, amanhã outras, e eu vou trazer. E no dia do jogo, na quarta-feira, pouco antes, eu trago a definitiva. Hoje a composição do Fluminense tem como provável escalação o goleiro Fábio, Samuel Xavier e Fraier, Thiago Silva e René compondo aí a linha defensiva. Hércules, Otávio, Aras, e como é bom jogador esse Aras, né? Senna, Keno
e Everaldo à frente ao time do técnico Mano Menezes. Enquanto isso, pela composição do Flamengo, a gente tem o goleiro Rossi, o chamado à seleção Wesley, o chamado à seleção Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela compondo o sistema defensivo, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson também convocado à seleção e Arrascaeta à frente plata e o decisivo dos clássicos, Bruno Henrique. Esse é o técnico do time de Felipe Luiz, que, como bem disse aí, como a gente falou, Mano Menezes foi a única derrota que sofreu, né? Diferente uma questão muito importante para a gente ressaltar é que, diferente dos últimos jogos das semifinais, não haverá favoritismo, ou seja, não vai haver compensação pela melhor campanha. Então, em caso de empate nos dois jogos, as finais serão decididas nos pênaltis, ou seja, o Flamengo teve a melhor campanha, mas como teve a vantagem nas semifinais, do mesmo jeito que o Fluminense também teve, que o Volta Redonda teve a vantagem nas semifinais, apesar do Fluminense ter passado, nas finais isso vai morrer, isso não vai acontecer. Em caso de empate, a decisão será decidida nas penalidades máximas aí para dar mais emoção ao campeonato, né? E aí o Flamengo ele chega nessa final aí, vamos falar um pouco de números, já que a gente está falando de primeiras impressões. O Flamengo chega nessa final aí com a melhor campanha do campeonato, né? Então ele passa em primeiro lugar, obviamente, aí com seus 23 pontos, 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Essas 2 derrotas ainda no começo do campeonato, quando jogava com o Sub-20, sob o comando aí do técnico Kleber dos Santos. Já o Fluminense chega aí com a terceira melhor campanha do campeonato, ficando apenas de atrás do Flamengo e Volta Redonda, empatado com o Vasco, mas ganha aí no confronto direto. Eles empataram, Fluminense e Vasco empataram absolutamente todos os números. O Fluminense ficou à frente do Vasco justamente no confronto direto, em que levou a melhor. Então o Fluminense chega aí com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, né? Ainda falando aí um pouco sobre os números, para as primeiras impressões, é bom salientar que o Flamengo tem o melhor ataque da competição, com 28 gols, e aqui eu já contabilizo os gols que aconteceram na semifinal, enquanto o Fluminense possui aí a segundo melhor ataque da competição, aí com 17 gols, também contando já a semifinal. Já o Flamengo possui a melhor defesa do campeonato, tendo sido vazado apenas em 6 gols, enquanto o Fluminense possui a quarta melhor defesa do campeonato, tendo sofrido daí 9 gols atrás de Madureira, Boa Vista e o Flamengo, obviamente, né? Os ingressos começam a ser vendidos a partir de amanhã, tá? No dia 11, pelos seus sites dos seus respectivos times, e os valores estão variando aí de 70 a 700 reais para o público em geral, sempre aí com os descontos de sócio-torcedor de cada categoria, de cada time. A gente sabe que isso varia muito. Isso é uma reclamação que foi muito grande feita, é uma reclamação que já está ocorrendo há muito tempo, o valor dos ingressos. Acho que ingresso a 700 reais para uma final de Fla-Flu para o público geral, e ainda que não fosse para o público geral, é algo que é muito caro. 70 reais já é muito caro, né? Mesmo se tratando de uma final. Isso é algo que está sendo muito debatido. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, hoje, há pouco tempo, umas semanas atrás, deu uma entrevista dizendo que se o Flamengo quiser ser competitivo, não dá para botar um ingresso mais barato que isso. Talvez eu entenda o lado dele, mas talvez eu consiga entender mais o lado do torcedor. Talvez há de se procurar meios de se baratear o ingresso. Não é tão difícil. Isso é muito importante. O Maracanã precisa de um público cheio, vai estar cheio, tenho certeza que vai estar lotado, mas o Flamengo precisa daquele grande público, daquela grande massa. A gente viu protesto das organizadas aí nos últimos jogos, que não compareceram justamente pelo preço dos ingressos. Os estádios ficaram vazios e a gente precisa realmente pensar muito. Os dirigentes aí, Márcio Bittencourt, o presidente Rodolfo Landim, precisam pensar aí com muita seriedade numa forma de baratear os ingressos. Então esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que tenha ficado bom. Me perdoem qualquer falha, minha primeira vez. Repito, estamos num cenário adaptado.
vamos criar um novo cenário. Amanhã eu volto para a gente discutir a parte tática. Um grande abraço para todo mundo. Viva a nossa cultura, viva o futebol, viva o Flamengo, viva o Fluminense, viva o Campeonato Carioca e viva a nossa arquibancada livre. Um salve e um brinde a todos vocês. Até amanhã.